What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Hoje a gente vai ter um vídeo super especial. É um vídeo que foi pedido por um dos meus alunos, você sabe quem é, e eu vou te mostrar partes do nosso rosto, mas não só as partes do rosto. A gente vai trabalhar com alguns verbos relacionados a essas partes do rosto. Are you ready for that? Let's go! Alright, então eu fiz algumas anotações aqui para a gente trabalhar com cada parte. Esse vídeo é muito importante você pausar, escrever os exemplos, faça uma separação assim, esses são os verbos, essas são as partes do corpo, aqui são os exemplos, faça isso vai ser muito importante para você aprender. Então vamos começar com a primeira parte do corpo, que é essa aqui, que é ear, ear, one ear, two ears. Ears. Pronunciation is very important. Ears, 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 ears. Então olha só, para o ear, eu pus dois verbos aqui. O verbo listen e o verbo hear. Olha só, é diferente a pronúncia. A parte do corpo é ear, ear. Mas o verbo é hear, hear. É a mesma pronúncia de hear para aqui. Essas duas palavras são homófonas, ou seja, tem o mesmo som, só que a soletração é diferente. Então a gente tem aqui, hear, e ouvir, hear. A mesma pronúncia, duas palavras escritas de forma diferente. Beleza? Então olha só, o primeiro exemplo é com o verbo listen. E o exemplo que eu pus aqui é I always listen to music in the gym. I always listen to music in the gym. I always listen to music in the gym. Então, eu sempre escuto ou sempre ouço música na academia. O listen, ele é uma coisa que você faz quando você quer, você presta atenção, você quer e aí você escuta. E o hear é uma condição física, uma condição sua. Nós escutamos. Então assim, por mais que você não queira, tipo assim, se um carro passar na rua ali agora e atrapalhar a filmagem, e a gente vai ter que parar porque passou um carro ali e buzinou. A gente escutou. Não é que eu estava prestando atenção, vamos escutar uma buzina de um carro. Essa vez que você presta atenção, a gente usa o verbo listen. E quando a gente fala hear, é quando a gente escuta porque nós temos essa condição de escutar. Right? O exemplo que eu tenho aqui é I heard that she had moved to Ireland. I heard that she had moved to Ireland. Ou seja, eu ouvi falar que ela mudou para a Irlanda. Eu ouvi falar. Não era assim uma coisa assim, nossa, vamos escutar um podcast sobre ela mudando para a Irlanda. Não. Então olha só, se você está na sua casa e você ouvir um som, aí você vai usar o verbo hear ou listen. Exatamente, é o verbo hear, porque você escutou um som. Você fala, hey, oh, did you hear that? That's a bird. I heard a bird tweeting. Beleza? E agora, peraí rapidão, porque a Nathalie me mandou uma mensagem aqui. Eu preciso escutar essa mensagem. I need to listen to this audio. I need to listen to this audio. Okay, I love you too. Bye. Okay, so the verb hear. Did you hear that noise? Did you hear the motorcycle? Did you hear Nathalie laughing behind this camera? Yeah. Okay, let's get to the next part. Let's go. All right, so the second word is eye. Os dois, eyes, eyes. Be careful. Essa palavra, quando está no singular, só um olho é eye, que é homófona para I, de eu. Mesma pronúncia, I, I. Só que no plural, ela não é homófona de gelo, porque gelo é ice, com S no final. O som de S. Ela é escrita I-C-E, mas a pronúncia é ice, ice. Já o plural de I é com som de Z, que é eyes, eyes. Por isso que tem aquela música do Tupac que chama All Eyes on Me. All Eyes on Me. E ele até escreve com Z. Mas vamos lá, alguns verbos relacionados a I. Eu anotei aqui alguns pra gente. Vamos começar com o verbo to look. Look é o verbo olhar. Look. Hey, everybody, hey, stop paying attention to your sister right now. Look at me. Look at me. You know that song? Look at me now. Look at me now. Hey.
I'm getting paid per... eu só vou get paper se você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para receber as notificações, enviar pra galera. Aí, quem sabe eu vou make some paper. Mas por enquanto, só o seu like vai me deixar muito feliz, então não se esqueça. So the next verb is the verb to see. Lembra quando a gente estava falando sobre listen and hear? Hear é uma condição humana. Listen é quando você escuta prestando atenção. O look, ele também é quando você presta atenção. Por isso que a gente fala assim, ó, olhe para aquilo. Aí você fala assim, look at that. Or look at this. Look at those shoes right there. Oh, look at these people right here. Look. Então você quer é uma atitude que você tomou à frente para fazer. Você quiser, não é voluntário. Mas agora o verbo to see é o verbo ver, enxergar. Ele não é voluntário, ele é uma condição sua. See, ok? E lembrando que esse verbo see é homófono da palavra mar. Mar é see. E olha só, tem 3 aqui, olha. A letra C é see, o verbo ver é see e o mar é see. Todos esses 3 têm o mesmo som, são homófonas. See. Let's see an example here. All right, so the first example is this one here. Look at the price of that ring. Look at the price of that ring. Tipo, oh, olha o preço daquele anel. Look at the price of that ring. That's just crazy. It's so expensive. Second example, com o verbo see no passado que é saw. Saw. E o exemplo é I saw an owl last night. I saw an owl last night. Ou seja, eu vi uma coruja ontem à noite. Eu vi uma coruja. Pronunciation, owl. Owl, coruja. I saw an owl last night. Let's check the next verb related to the I. And the next verb is the verb to watch. A gente já falou sobre esse verbo. Watch é o verbo assistir. É o que a gente faz com filmes, com seriados, com documentários, com vídeos no YouTube. Então a gente watch the videos, watch the movies, watch the documentaries, watch the series. Mas esse verbo também é muito interessante porque ele é quando você fala assim, aqui, eu só vou ali na padaria, você pode olhar minha criança, você pode olhar meu filho, minha filha enquanto eu vou à padaria? Can you watch my child while I go to the bakery? Can you watch my child while I go to the bakery? Ok? E o próximo verbo é o verbo blink. Só que esse não é blink, porque blink é com os 2 olhos. Peraí, tem 2 verbos diferentes? Assim é blink e esse aqui não é blink. Esse é o verbo to wink. Wink. Então, o primeiro exemplo é com os 2 olhos. Blink. Blink. Lembra daquela banda? Blink 182? Muito boa, né? All the small things, true cares, true brings. I'll take one laugh. You remember that. You remember. Se você é tão velho quanto eu, você lembra. Faz parte da sua adolescência. Mas vamos lá. Primeiro verbo com os 2 olhos, blink. She blinked when the doctor shone the torch into her eye. She blinked when the doctor shone the torch into her eye. Ou seja, ela piscou quando o médico colocou a lanterna nos olhos dela. Então, olha só que legal. Essa palavrinha, torch, é lanterna no inglês britânico e é pronunciado torch. No inglês americano a gente usa flashlight. Flashlight. Ok? Vamos ver com o verbo wink, que é piscar com um olho. O verbo wink, eu pus esse exemplo aqui, ó. The old man winked at the nurse. The old man winked at the nurse. Véi safado. Piscou pra enfermeira. Mas esse piscar é com um olho só e a gente sabe o que significa. Alright? Let's see the next part of your face. Alright, the next part of your body is your mouth. Pronunciation, mouth. Exatamente. É com TH, tem que pôr a língua entre os dentes, aquela sopradinha, mouth. Quer treinar? É só brincar com palavras com S e ao invés de falar S, você vai falar fim. Sabe aquelas pessoas que falam assim? Esse é o som do TH. Então, a palavra é mouth. Mouth é a boca. E eu pus alguns verbos aqui pra gente falar. Exactly. The first verb is to talk. Talk. A pronúncia desse verbo é muito importante. Não é talk com L. Esse L vai desaparecer. A gente vai usar o som de O. Então, a gente fala
talk. Talk. E o exemplo que eu pus aqui para talk é It's rude to talk with your mouth full. It's rude to talk with your mouth full. Então é deselegante, é mal educado, é meio assim rude falar com a boca cheia. It's rude to talk with your mouth full. Beleza? O outro verbo que eu pus aqui é o verbo to speak. Speak. Então olha só, o talk, ele pode ser falar, ele pode ser conversar, e a gente tem o verbo to speak, que também é falar. Então quando que a gente vai usar um ou outro? Depende do contexto, mas isso é um papo para outro vídeo, beleza? O verbo agora é o verbo to speak, e eu pus um exemplo aqui pra gente que é He always speaks very loudly. He always speaks very loudly. O que quer dizer? Ele sempre fala muito alto. Nossa, ele grita. Ele sempre fala muito alto. He always speaks very loudly. Ok? O próximo verbo que eu pus aqui é o verbo to yawn. Yawn. Yawn é o verbo bocejar. Nathalie, right now. Essa é a realidade de fazer vídeos para o YouTube. Olha só, eu fiz o verbo yawn, que é o verbo bocejar, e aí atrás da câmera a Nathalie bocejou. Isso acontece. Yawn. So this is a real example. I was talking about the verb yawn, and Nathalie yawned behind the camera. Nathalie yawned behind the camera. Ou seja, a Nathalie bocejou atrás da câmera. Alright, so the next verb I have in here is related to another part of your mouth, but it's the outside part of your mouth, and I'm talking about your lips. Lips quer dizer lábios. Lipstick é aquele stick, né, que é tipo um bastãozinho que passa nos lábios, chamado de batom, por isso que é chamado de lipstick, ou seja, é o bastão dos lábios. Lipstick. Então vamos falar sobre alguns verbos relacionados a lips. E aqui eu coloquei o verbo to smile. To smile. Smile. And the example is, she smiled politely at his joke. She smiled politely at his joke. Então ela sorriu educadamente por causa da piada dele. Sabe aquele sorriso assim, quando a piada não é muito engraçada, a pessoa faz só assim. Yeah, she smiled politely at his joke. Sound good? And the next verb related to your lips is the verb to kiss. Kiss. Yeah, kissing is really good. I know the deal. Eu sei. Mas já que você não pode mandar um beijo pra mim, você pode me dar um beijo aqui. Primeiro que a Nathalie ia te dar uma pedrada. Verdade. Segundo, porque para isso que tem o like aqui. Ao invés de você me mandar um beijo, você pode dar um like, pode se inscrever no canal, pode mandar isso aqui pros seus colegas, pode apertar aqui no sininho, né? Aí você vai receber as notificações. E isso para mim vai ser melhor do que um beijo. Sound good? Alright, so vou contar com você. E o próximo verbo é o verbo to kiss, né? Que a gente acabou de falar aqui. E o exemplo que eu tenho aqui é She kissed me and I felt like I was in heaven. She kissed me and I felt like I was in heaven. Então ela me beijou e eu me senti como se estivesse no paraíso. I love you, Mom. Come on. Let's check the next. All right, this next part of your body is inside your mouth. And I'm talking about your teeth. O mesmo som que a gente tem para mouth, que é esse TH que a gente já treinou, você vai falar para teeth. Teeth. O TH só vai lá no final. Teeth. Teeth. Se for vários ou mais de um. Se for só um, é tooth. Tooth. Por isso que a gente tem a... Como é que chama aquela pasta, né? Como é que chama? Colgate? Pasta de dente. Ah, esqueci. Pasta de dente. Chama toothpaste. Toothpaste. Então, a gente brush our teeth with a toothbrush and toothpaste. Beleza? Essa é a pronúncia para tooth and teeth. Ok. Quais são os verbos relacionados com o dente? Anotei 2 aqui pra gente. O primeiro é o verbo to bite. Bite, que é o verbo morder.
And the example is, the dog bit the postman's leg. The dog bit the postman's leg. Bit é o passado de bite. Então o cachorro mordeu a perna do carteiro. O cachorro mordeu a perna do carteiro. The dog bit the postman's leg. Alright? And the second verb is the verb to chew. Chew. Essa pronúncia é diferente do número to. To. E esse é o verbo chew. To. Chew. To. Chew. To. Chew. Chew. Por isso que quando a gente comprava aqueles chicletes em inglês, chamava chewing gum. Chewing gum, ou seja, goma de mascar. E o exemplo que eu tenho aqui para o verbo chew é: no one could chew the tough steak. No one could chew the tough steak. Ou seja, ninguém conseguiu mastigar aquela carne dura, aquele bife duro. Alright? So these are the verbs related to some parts of your face. But, of course, I left 2 parts of your face for you to create examples here. So, this part of your body is called nose. And what can you do with your nose? Write on the comment section below. I'll see you in the next video. And if you feel down, don't worry about it. Your chin needs to be up. So if you feel down, don't worry about it. Your chin needs to be up. So chin up, and I'll see you in the next video. Bye.